Uma conhecida definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É incrível e curioso como o ser humano tem a facilidade de viver assim. Esperar melhoras, mas não mudar as atitudes diárias. Espera que a sua vida financeira vai melhorar, a saúde vai melhorar, o casamento vai melhorar, a vida vai melhorar, mas continua fazendo as mesmas coisas de sempre. E a lógica ensina que se eu faço as mesmas coisas hoje, cujos resultados têm sido o que têm sido, e eu continuo fazendo, amanhã os resultados serão os mesmos. Isso é inteligência, isso é lógica, não é? Deus fala na sua palavra lá em Ageu, capítulo 1 e versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ou seja, Deus deu ao ser humano a capacidade de análise. Uma capacidade que os animais, na maioria, não têm, e os que têm é uma capacidade muito limitada, não é? Você sabe que há animais caçadores, predadores, que eles ficam analisando o movimento das suas presas, o campo, ele avalia, mas com o único objetivo de caçar, matar e comer. A sua capacidade é limitada para aquilo. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade muito maior de avaliar, de analisar até ele mesmo, de considerar o que está acontecendo, olhar o antes, o depois, imaginar o futuro. Deus nos deu esta capacidade que só Ele tem. Acima de nós, só Ele. Mas, infelizmente, poucas pessoas usam, especialmente para avaliar, analisar o curso de suas vidas. Nós vemos, por exemplo, na história de Gideão, que você pode ler lá em Juízes, capítulo 6, que o povo de Israel, na época dele, tinha feito mal, tinha desobedecido a Deus e trocado Deus pelos deuses dos seus inimigos, né? Por incrível que pareça. Você vence os seus inimigos, daqui a pouquinho você quer adotar os deuses dos seus inimigos que não os protegeram, né? E abandona o teu Deus que te deu vitória. Por mais loucura que isso pareça, mas foi o que o povo de Israel fez. Então pecou contra Deus, abandonou Deus, edificou altares para Baal em Israel. E aí o que aconteceu? Como eles mesmos empurraram Deus para fora de Israel, então Deus cumpriu o seu desejo, os deixou sozinhos. Sabe, Deus não abandona as pessoas, ele apenas cumpre o que as pessoas querem. Se elas não querem a interferência de Deus em suas vidas, ele não vai interferir. Ele respeita. Você não quer que Deus interfira na sua vida? Então ele não vai interferir. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: quando acontece alguma tragédia, né? Normalmente acontece alguma tragédia, alguém entra numa escola, mata crianças inocentes, vem aí um furacão, um terremoto, acontece alguma tragédia. Logo alguém vai perguntar: onde é que estava Deus? Não é? Ué, Deus estava no mesmo lugar que você o deixou quando tudo estava bem. No mesmo lugar. Se você deixa Deus fora da sua vida em momentos bons, por que você quer que ele de repente interfira e invada a sua vida nos momentos ruins para te defender do mal? Não faz sentido isso. Então Deus cumpre os nossos próprios desejos. E lá em Israel ele cumpriu o desejo dos israelitas, e os deixou com seus próprios deuses. O que aconteceu? Os deuses dos seus inimigos não fizeram nada pelo povo de Israel, não os protegeram, e os inimigos invadiram, começaram a invadir Israel todos os anos, especialmente na época da colheita. Israel plantava, na hora de colher, antes de colher, os inimigos vinham e assolavam tudo, levavam o que podiam e deixavam os restos para trás. Isso foi no primeiro ano. Segundo ano, mesma coisa. Colheita, vinham os inimigos, invadiam, levavam tudo, destruíam tudo. E assim foi. 3, 4, 5, 6, demorou 7 anos
para alguém parar e falar assim: isso aqui não está funcionando. 7 anos. Poderia ter parado no segundo, né? Poderia ter visto no terceiro, talvez, assim, no máximo, assim, mas demorou 7 anos para o povo ver. Isso aqui não está funcionando. Aí alguém fez algo diferente. Alguém clamou a Deus. O que eles não faziam há 7 anos, eles passaram a fazer. Clamaram a Deus. Ó Deus, nos ajude, nos socorra. Nós estamos em apuros. Alguém se lembrou de Deus. Alguém voltou a clamar a Deus. E Deus, então, enviou a ajuda. Primeiro um profeta, depois o anjo veio falar com Gideão. E aí mostrou para Gideão que para que as coisas mudassem, eles teriam que, adivinhe, preencha a lacuna. Para que as coisas mudassem, eles teriam que mudar seus comportamentos. Sim, acertou. Eles teriam que mudar, fazer diferente para ter resultados diferentes. E o que eles tinham que fazer de diferente? Deus começou a causar um rebuliço em Israel através de Gideão, começando com o derrubar do altar de Baal. Deus falou para Gideão: você vai lá na casa do teu pai, você vai derrubar o altar de Baal, você vai cortar, vai tocar fogo naquilo ali, e você então vai edificar num lugar mais alto para todo mundo ver um novo altar, um altar para mim, o meu altar, e vai sacrificar o segundo boi do teu pai para mim, e eu vou te dizer depois o que você vai fazer. Começou já causando uma disrupção. Uma disrupção. Assim é que as mudanças acontecem. Mudanças acontecem quando você começa a romper com velhas práticas, romper com velhos costumes, romper com as rotinas que têm feito com que o passado se perpetue. Deus muda a vida da pessoa quando a pessoa aceita romper com as velhas práticas. Eu não vou mais fazer isso. Chega, deu para mim, não vou mais fazer, acabou. Quando a pessoa diz chega, acabou, ela começa a causar uma disrupção. Ela tem uma atitude disruptiva na sua vida. E aí o que acontece? As águas começam a mexer, começa a levantar poeira. Quando começa a levantar poeira, você pode preparar, porque muitos vão se levantar contra você, como aconteceu quando Gideão destruiu o altar de Baal. Os homens da sua cidade, da sua vila, vieram para matá-lo. Então, é por isso que muitas pessoas não tomam essa atitude disruptiva necessária para mudar a sua vida, porque elas temem as consequências. Alguém vai comentar, alguém não vai gostar, alguém vai criticar, alguém vai se levantar contra ela. Você vai mexer na casa de marimbondo. Pois é. Mas se você não mexer, se você não fizer diferente, você não vai ter resultados diferentes. Deus mudou a história do povo de Israel quando Gideão primeiro mudou a sua maneira de pensar, começou a ter atitudes disruptivas com a rotina, com a prática do que estava já acontecendo há 7 anos. Ele mexeu as coisas, ele sacudiu a poeira, e então começaram a acontecer as coisas diferentes. E se você quiser mudar a sua história, tá aí a receita. Não muda, a receita não muda. É a receita do bolo. Pare de fazer as mesmas coisas, peça direção a Deus para te mostrar o que você tem que fazer, seja corajoso, não tenha medo de ser disruptivo, de romper com velhas práticas, com velhas atitudes, velhos hábitos, de chatear alguém, de pisar em calos de outras pessoas. Não se preocupe, se você vai mudar a sua vida, você vai ter que ter essa atitude corajosa como Gideão teve. Mas a boa notícia é que quando você fizer isso, então os resultados falarão por eles mesmos. Os resultados serão o seu prêmio, a sua recompensa. Você teve coragem de fazer diferente, então aqui está o teu prêmio, o sucesso que você tanto aguardava. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.